O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Neste período do Advento, a Igreja quer incutir em nós a expectativa da celebração do Natal, da chegada do Senhor mediante a celebração litúrgica, porque os acontecimentos salvíficos, sobretudo a encarnação, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, é sempre atual. O catecismo diz, o catecismo da Igreja diz: todos os acontecimentos ficaram para trás, foram engolidos pelo tempo, mas o mistério pascal do Senhor abraça todos os tempos, ou seja, tem um efeito permanente. Portanto, celebrar o Natal é celebrar a festa do Filho de Deus, que veio ao nosso encontro. A leitura do profeta Isaías já foi chamado de quinto evangelho, porque, mesmo que de forma profética, mas muitas vezes fala do Messias que viria. E na leitura de hoje, capítulo 63, o profeta expressa: por amor de teus servos, ah, Senhor, se rompesses os céus e descesseis. Ele, como que clamando a vinda de Deus em socorro do povo que se afastou, que pecou, que ofendeu a Deus. Um pouco mais abaixo da leitura, ele diz: porque somos todos nós como um pano sujo, murchamos como folhas, não há quem invoque teu nome. Mas ele clama: se descesses, se rompesses o céu. Pois bem,
Deus rompeu o céu e enviou seu Filho para realizar a nossa salvação. No entanto, nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Santo Agostinho diz: na primeira vinda, poucos o reconheceram. Ele veio na humildade da sua encarnação. Os reis magos o reconheceram, os pastores, e depois no seu ministério público, aqueles que creram nele. Mas Santo Agostinho diz também, na sua segunda vinda, todos reconhecerão, mesmo os infiéis, mesmo aqueles que não aceitaram, vão se deparar diante da sua glória, da sua autoridade. E aí a liturgia desse tempo do Advento quer nos preparar. Celebrando sua primeira vinda, nos coloquemos também nessa expectativa da sua segunda vinda. No Santo Evangelho, nosso Senhor disse: cuidado, ficai atentos, não sabeis quando chegará o momento. Cuidado. Ele alerta seus discípulos, ele alerta seus discípulos, e o Evangelho é sempre atual. O Evangelho quer nos alertar para uma vigilância profunda. No final do Evangelho ele diz: o que vos digo a todos, vigiai. E para isso ele contou a parábola daquele homem que foi para o estrangeiro. Numa longa viagem, deixou seus empregados, cada um com uma responsabilidade, mas voltaria de forma imprevista. Hoje tudo é mais fácil, né? A gente viaja, dá uma ligadinha, dá uma telefonada, dá até a hora que a gente vai chegar. Imagina na antiguidade, as viagens atrasavam, as embarcações atrasavam, fora que não tinha comunicação, não tinha como telefonar, mandar um WhatsApp, então era realmente imprevisível. E aí o Senhor compara e quer incutir aquela atitude que os empregados ficariam atentos. Até chega a citar que ele mandou o porteiro ficar vigiando. Nos nossos tempos dá para entender. Veja, por exemplo, porteiro de um prédio, ele controla tudo, ele fica atento, quem entra, quem sai, para não deixar estranho entrar, para não deixar ladrões entrar. Também na parábola Jesus compara e coloca, diz que aquele homem colocou também um porteiro, uma espécie de encarregado da casa, para ficar vigiando. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, entre a primeira e a segunda vinda. Isso deve ser muito forte para nós, meus irmãos. Apesar de, na cultura atual, às vezes se passar filme apocalíptico, mas há pessoas que até não acreditam. Até não acredita que o mundo vai ter um fim. Como algumas religiões não cristãs que também não ensinam que o mundo vai ter um fim. A história seria cíclica, sempre retornando, evoluindo ou até regressando, mas sem um fim. Não é o ensinamento bíblico, não é o ensinamento do cristianismo. Professamos no credo, ele virá julgar vivos e mortos. Isso deve ter impacto em nossas vidas. Diz que os primeiros cristãos, até em suas reuniões, eles exclamavam aquilo que nós também aclamamos
depois das palavras da instituição da Eucaristia: vem, Senhor Jesus. Eles usavam a palavra Maranatá, vem, Senhor Jesus. Eles tinham essa expectativa. A palavra de Deus quer nos criar, nos dar essa expectativa da vinda do Senhor. Paulo, na carta aos Efésios, diz: levanta-te, que tu que dormes, e Cristo te iluminará. Também no Evangelho, Jesus disse: vigiai, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, vos encontre dormindo. Desperta, tu que dormes, diz a palavra. Quantas pessoas vivendo na rotina e não cultivando o mais necessário da existência, que é a vigilância. Muitas coisas são importantes, sim, concordamos, muitas coisas são importantes na vida, mas há algo mais necessário, há algo que deve estar no primeiro grau da nossa busca, do nosso empenho: é a vigilância, é viver o nosso batismo, é viver o seguimento de Cristo no dia a dia de nossa vida. Por isso, meus irmãos, não podemos passar pelo tempo do advento como se fosse uma mera sucessão de tempos litúrgicos, mas que essas celebrações desse tempo do advento gerem um impacto em nossa vida, nos edifique, nos leve a uma busca mais profunda, a uma vigilância mais atenta. Que a palavra de Deus nessas celebrações possa realmente penetrar nossos corações, porque a palavra é como uma espada que deve separar a criatura antiga da criatura nova. Deixemos que a palavra de Deus nos toque, nos desperte para uma vigilância mais profunda, mais atenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.